Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é sexta-feira. Sextou. Sextou para nós que estamos aqui, né, meditando aqui a palavra de Deus. Olha o tempo. Cheguei aqui por falta de tempo, mas estamos aqui e vamos meditar a palavra agora, né? Então, pessoal, a palavra hoje vai estar em Marcos. Vão abrindo aí a palavra de vocês. Vai estar em Marcos, no capítulo 11, no versículo do 11 ao 26, né? Então, hoje a palavra de Deus ela tá um pouquinho maior, o evangelho é um pouquinho extenso, mas vale a pena porque a gente vai ver várias coisas. Aqui nesse evangelho Jesus vai nos ensinar a força da nossa palavra, a força daquilo que a gente fala para o irmão, daquilo que a gente deseja para o irmão. A gente vai ver a passagem da figueira, né? A figueira que Jesus amaldiçoa, né? A gente vai ver também aqui, mais embaixo, a gente vai ver aquela passagem, a passagem dos cambistas, né? Aonde Jesus expulsa, quebra toda a barraca daquele povo que vai vender na frente da casa dele, que é a casa de Deus. E ele diz: a minha casa é casa de oração. Isso aqui é um covil de ladrão. Então ele sai expulsando tudo aquilo. A gente vai ver o que está nos roubando da oração, né? O que é que nos tira da presença de Deus? A gente vai ver isso aqui. Aí mais embaixo ele já vai nos ensinar como a gente deve orar para ter o favor. O que a gente precisa fazer para ter o favor na nossa oração, né? Para que a nossa oração chegue ao coração do Pai. Então tudo isso a gente vai ver aqui nesse evangelho maravilhoso de hoje. Então, pessoal, aqui no comecinho, né, a gente vai ver a figueira que Jesus amaldiçoa, né? Jesus vai passando ali, naquele lugar com os discípulos, sente fome, vê a figueira, vai lá procurar figos na figueira. Então, chegando lá, ele não encontra os figos. A figueira, aparentemente, ela só está cheia de folhas, porque não está na época dos figos. E aí, Jesus vai, amaldiçoa com a palavrinha, Jesus amaldiçoa aquela figueira, né? E diz a ela que ninguém comerá daquele fruto, do fruto daquela figueira, né? E aqui mais embaixo você vai ver que eles vão voltar, vão passar pela figueira de novo e vai perceber que a figueira secou, não é? Que a figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou. Então, o que quer dizer essa palavra, esse pedacinho do evangelho aqui? Qual o ensinamento que a gente tem que tirar desse pedacinho da figueira aqui? Da mesma forma que Jesus amaldiçoou com uma palavra essa figueira, nós amaldiçoamos muitas vezes as pessoas. A gente às vezes seca a alma de uma pessoa com as nossas palavras, não é? Às vezes a gente amaldiçoa os nossos filhos. Muitas vezes quando a gente diz: esse menino é uma peste, essa menina é virada no capiroto, como se diz. Essa menina é danada, essa menina é isso, essa menina é aquilo. Então a gente está amaldiçoando, de certa forma a gente está amaldiçoando o nosso filho. E cada vez que a gente faz isso, você pode notar que ele fica pior ainda. O nosso filho fica pior ainda. E a gente amaldiçoa qualquer pessoa com as nossas palavras. Tem palavras que vêm como uma flecha assim no nosso peito, né? Tem pessoas que não medem distância para nos ofender, falar, não é? Coisas pesadas que muitas vezes a gente leva para a vida inteira.
Se a gente não tiver o discernimento de perdoar, que mais embaixo você vai ver que é preciso dar o perdão, a gente leva isso para a vida, a gente leva isso para a nossa caminhada. O lixo que depositam na gente, né? E muitas vezes a gente deposita nos outros quando a gente amaldiçoa com palavras. Jesus vem nos mostrar aqui nessa passagem que a palavra ela tem poder. Aquilo que sai da nossa boca tem poder para matar. Tem poder de curar. Quando ele manda que os discípulos vá, que ele cure, né, em nome do Espírito Santo as pessoas, mas também tem o poder de matar. Então, essa passagem aqui, ela quer dizer isso aí, né? Ela quer nos falar sobre isso, ela quer nos mostrar que a gente precisa ter cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala, como a gente fala, né? Principalmente com os nossos filhos. A gente tem mania de chamar a criança de danado. Criança, essa menina é danada, essa menina é o capeta, essa menina veio mandada do, né, do encardido, vamos se dizer assim, para não dizer o nome da figura. Então a gente tem mania de fazer isso com as nossas crianças. Então a gente não deve fazer isso. Muitas vezes, quando a palavra diz que depois de um tempo, pode prestar atenção quando você for ler lá embaixo, você vai ver, acharam a figueira seca. Acharam a figueira seca. Quantas vezes a gente guarda o lixo de alguma mágoa que alguém fez com a gente e o nosso coração ele fica seco. Ele seca porque a gente não confia mais naquela pessoa. A gente não confia nem nela e nem em outra pessoa, não é? A gente fica seco, parece que a vida secou o teu coração. É as palavras, às vezes aquilo que a pessoa jogou na tua cara a vida inteira, tu leva para a vida. E quando tu leva para a vida, aquilo seca o teu coração de uma forma que tu não consegue nem ir para frente nem ir para trás. Porque tu tá envolvido naquilo ali. O teu ouvido, quando tu lembra, né, absorve tudo que foi falado, né? Tudo aquilo que foi falado para te humilhar, para te colocar lá embaixo, para dizer que tu era isso, tu era aquilo. E hoje Jesus vem dizer para que você largue tudo isso de mão. Largue tudo isso de mão e vá orar, né? E vá orar. E aqui ele ensina também como a gente deve orar para obter esse favor de Deus. Aí aqui agora a gente vai ver a passagem que Jesus chega em frente ao templo, em frente à igreja, que é a casa do Senhor. Jesus chega e o que é que ele se depara? Com um monte de gente vendendo, fazendo arruaça na frente da igreja, né? Trazendo para os dias de hoje, fazendo farras com bebida na frente da igreja, né? Tirando toda a atenção do que é a igreja. Jesus quer nos mostrar aqui, a casa de Deus é a casa de oração e não de ninguém vender coisas. De vender coisas e essas coisas tirando para a vida de hoje, bebedeira, farra, não é? Então Jesus diz, faz essa pergunta para mim e faz essa pergunta para você. O que está tirando você da oração? O que está tirando você da oração? Não é? O que está tirando a tua atenção? Porque muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus por conta das coisas do mundo, né? Muitas vezes a gente deixa de ir para a igreja porque a gente tem uma festa para ir e não dá tempo. Ah, não dá tempo eu ir porque eu vou para uma festa. Eu
tenho muito serviço hoje em casa, né? Vou fazer faxina, vou estar cansada, não vou para a igreja orar. Aí Jesus mostra aqui que aqueles cambistas, aquelas pessoas nas quais ele derrubou aquelas bancadas, levaram aquilo ali para tirar a atenção, de certa forma, das pessoas. E aquele lugar ali é um lugar santo. É um lugar santo. Então, quando você aceita que na frente da igreja, né, eu estou trazendo para o popular, que você aceita que na frente da igreja tenha bebedeira por conta de festa, festa da padroeira, festa do santo, tal. Você aceita isso? Você está tirando, de certa forma, a atenção das pessoas. Por quê? Porque, de certa forma, as pessoas, ela tem a igreja ainda como um respeito. Por mais que o mundo esteja virado, as pessoas ainda têm a igreja como um lugar de Deus, um lugar de respeito. Você pode prestar atenção que tem pessoas que quando passa na frente da igreja, minha mãe, quando a gente passava na frente da igreja, eu era pequenininha, mas eu lembro, ela mandava eu fazer o nome do Pai. Então, até hoje, se eu passar de ônibus, se eu passar de pé, eu passar, a igreja está fechada, eu tô lá, faço o meu nome do Pai. Né? Por quê? Porque a gente tem aquilo ali como um templo, a casa de Deus, casa só de oração. Aí, de repente, o camarada vai lá, faz uma farra e dentro dessa farra traz todo tipo de bebida para que as pessoas consumam aquilo ali, saia dali embriagadas, porque é impossível você colocar uma freezer cheia de bebida, né? Bebida quente, pitucola, cerveja, tudo ali tem que ser oferecido. É impossível você colocar e você não ter a intenção que as pessoas consumam. As pessoas ela têm que consumir aquilo ali para que seja vendido, para que tenha lucro, para que a festa tenha lucro para a igreja. Então Jesus vem nos orientar nisso aí. A minha casa é casa de oração. Se você quer vir para cá, você venha, mas venha para orar. Venha para rezar, venha para respeitar, porque do contrário, eu vou fazer isso aqui, eu vou derrubar tudo. Eu não posso estar presente nisso aqui não. Que eu sei que isso aqui vai destruir a família de A e B. Ele sabe exatamente as famílias que vão ser destruídas com aquela cachaçada que vai sair dali. Existe um mundo inteiro para se fazer festa, para se beber, para se destruir, para fazer o que quiser. Mas na frente do meu templo, da minha igreja, é lugar de oração. Não é lugar para arruaça. Não é lugar. E ele fala, covil de ladrões. Sabe o que significa esses ladrões aqui? Ladrão de consciência. Sabe aquelas pessoas que vai para a igreja, tem aquele respeito, aí depois vê aquilo ali, chega em casa, o marido bebeu à torta e à direita lá, chegou em casa, arrumou uma confusão muito da boa, deixou a mulher em casa, saiu, foi trair, foi fazer e acontecer. Se aquela festa ali não tivesse a tal da bebida alcoólatra, tudo ficaria na paz. Cada um fazia seu lanche, cada um pegava seu guaraná, né? Ia para casa na santa paz, nada disso acontecia. É mais ou menos tirando para a nossa vida, é isso que acontece. Goste quem gostar, mas isso é mais ou menos isso aqui, tá? É mais ou menos isso aqui. Aí mais embaixo, ele vem nos ensinar como que a gente deve orar, para que a gente possa obter a vida eterna, para que a gente possa obter aquilo que a gente almeja na nossa vida, né? Ele vem nos ensinar. Aí aqui mais embaixo, né? Ele vem nos ensinar como a gente deve orar. Gente, eu fico imaginando como a gente ora errado. Porque olha aqui a ordem do Senhor, como a gente deve orar. Que para a gente começar a orar, a gente tem que fazer um exame de consciência e ver as pessoas que a gente magoou.
e as pessoas que nos magoaram, para que a gente possa pedir perdão primeiro e perdoar aquelas pessoas, não é? Aqui embaixo é bem nítida a palavra que toda vez que a gente vai orar, para poder a gente obter esse impossível que a palavra diz aqui, Jesus diz, se você ora com fé, se você pedir com fé, tudo que você pedir te será concedido, se você tiver fé. Mas tem um detalhe. A palavra diz que você precisa primeiro perdoar. Você precisa primeiro perdoar. E isso não é fácil e a gente não perdoa. Muitas vezes a gente não pede perdão daquilo que a gente fez com o outro, porque a gente acha que só o outro que nos magoou. Não é assim? É. Não, fulano que me magoou, eu não tenho nada que pedir perdão a ele. Mas você teve a sua parcela. Teve coisas que você falou que magoou a pessoa. Não é? Como a palavra vem dizer, gritar lá embaixo, lá em cima, no comecinho, né? Tem palavras que a gente joga na cara do irmão e seca a alma dele, porque ele leva essa mágoa para o resto da vida. O coração fica um coração seco, não é isso? Aí, voltando, Jesus vem nos ensinar. A gente precisa ter a humildade de pedir perdão das coisas que a gente faz com o outro. Muitas vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente faz, mas muitas vezes a gente tem consciência. Muitas vezes quando a gente não tem consciência que a gente magoou, mas a gente vê que aquela pessoa, ela mudou com você de alguma forma. E você sabe, foi depois daquela conversa que eu tive com fulano ficou diferente comigo. Então, na humildade que Jesus pede que a gente tenha, a gente tem que chegar na pessoa e dizer, ô fulano, por que tu tá assim? Ô fulano, eu fiz alguma coisa que te magoou? A pessoa vai te falar. Ah, tu não lembra não que foi que tu dissesse comigo, tal. Ali é o seu momento de pedir desculpas, não é? Se você estava certo diante do que você falou, você vai tentar explicar de novo. Desculpa se eu te magoei, né? Mas eu quis dizer isso aqui pro seu bem, vamos se dizer assim. E a pessoa que te magoou, que nunca veio te pedir perdão, tu tem que perdoar diante de Deus, antes de tu fazer o teu pedido. Porque, do contrário, o teu pedido não será atendido. Então, aí é que entra a intercessão dos santos, a intercessão de Maria. Por quê? Porque os santos, eu não digo Maria, que Maria era imaculada. Maria não tinha raiva de ninguém, não magoava ninguém, não é? Era uma mulher do silêncio. É tão provado que foi escolhida por Deus. Mas eu tiro, agora vamos para os santos. Os santos, eles eram pessoas como nós, pessoas pecadoras, não é? Pessoas que magoavam, pessoas que eram magoadas, não é isso? Mas tem um detalhe muito importante nos santos. Chegou um momento da vida deles, cada um com a sua realidade, chegou um momento da vida deles que eles renunciaram a tudo isso. Eles colocaram em prática a vontade de Deus, que era essa, a humildade de pedir perdão e de perdoar. Então eles seguiram a partir daquele momento da conversão deles, que é diferente da nossa conversão, que a gente se diz convertido, mas a gente não abre mão de nada. Se a pessoa nos magoou, nunca que eu vou perdoar, mas nem no leito de morte, não é? Mas quando chegar lá diante de Deus, para poder ter o favor de Deus e entrar na vida eterna, vai pedir perdão, Senhor, me perdoe. Aí Jesus também vem dizer em uma passagem daqui da palavra, Jesus diz, se você não perdoar, você não terá o meu perdão. Não é assim? Então, Jesus vem nos dizer que a gente tem que perdoar para poder a gente alcançar o nosso impossível, porque a promessa já é dada aqui, quando ele diz, tudo que pedires em meu nome vos será atendido.
com fé, será atendido, né? Só que a gente tem que ter a humildade e saber orar e pedir a Deus. Não adianta só a gente pedir o impossível a Deus. Cada um de nós temos um impossível na nossa vida. Cada um mais pesado do que o outro. Que a gente olha e não vê resultado, não vê que aquilo ali vai ser possível, não é? Mas a promessa, ela tá feita aqui. Se você tem fé, tu vai conseguir. Até a montanha, se tu disser, sai desse lugar agora, ela sai. Ela se movimenta e sai do lugar, se for assim a tua fé é verdadeira. Só que a gente tem que saber como a gente pede, como a gente entrega a Deus. A gente tem que entregar que seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu tenho muita vontade de conseguir aquele emprego naquele lugar. Eu vejo um impossível na minha frente. Eu não estou conseguindo, porque eu já coloquei vários currículos, eu não estou conseguindo. Mas a gente tem que a humildade de entregar na mão de Deus e dizer, mas que seja da tua vontade. Porque Jesus, ele sabe se aquele emprego vai ser bom para você ou não. E ele só vai te conceder se for bom para você. Porque mesmo diante desse emprego que você não vai conseguir porque não vai ser bom para você, lá na frente ele vai te dar um bem melhor do que aquele. Então, o impossível diante da sua fé vai ser realizado. Mas não vai ser ali, você tem que entender. Você tem que dizer, Senhor, estou entendendo que não era aquele, mas é este aqui. Então ali tu vai ganhar muito mais, né? Pode acontecer de tu ganhar muito mais, tu ser promovido. Aquele antes que tu queria não te promovia nada, tu dali tu não saía. Então a gente tem que ter essa humildade com Jesus. Então os santos, o que é que os santos faziam? Eles seguiam a vida de um determinado tempo para frente até a morte, fazendo a vontade de Deus. Então, antes dele orar e pedir, ele pedia perdão, né? Ele perdoava. Por mais que chegasse alguém e magoasse, mas eles tinham um dom de perdoar, eles perdoavam. Então, diante desses favores e de outros favores de mudança de vida, que eles foram mudando e fazendo da vontade que Deus queria que fosse, eles foram ganhando o favor de Deus. E é por isso que a oração deles, o pedido deles, chega mais rápido ao coração de Deus do que o nosso. Porque a palavra vem dizer aqui, vem confirmar. Antes de você orar pedindo alguma coisa, você tem que perdoar. Agora, vamos fazer um exame de consciência e procurar saber se antes que a gente pede alguma coisa, se a gente perdoa ninguém. Se a gente pensa, se naquele dia ali a gente magoou alguém com a nossa palavra, a gente secou o coração de alguém com as nossas palavras, se a gente, a pessoa chegou junto a gente e pediu perdão e a gente, não vou perdoar não. Não vou lhe perdoar porque você me magoou, tal. Será? Mas os santos não, os santos eles renunciaram a isso e seguiram a vida perdoando e sendo perdoado. Perdoando e sendo perdoado. E foi ganhando o favor de Deus. É por isso que a gente acredita na intercessão dos santos. Porque diante dessa situação do perdão e outras, né? Sair do pecado aqui, sair dali, viver para Cristo, eles viveram. A história de cada um, se você for ler, se você for ver um filme, você vai ver que todos se converteram de verdade, né? Todos se converteram de verdade e seguiram. Então, essas pessoas têm um lugar diferente do que o nosso e têm o favor diferente do que o nosso. Então, a oração deles chega muito mais perto de Jesus do que a nossa, né? Do que a nossa. Porque eles praticam isso aqui. Eles praticam isso aqui.
E não só isso, como renunciaram a muita coisa de pecado. Uns eram ricos, vinha de famílias fidalgas e primeira coisa que fez foi vender tudo que tinha e dar aos pobres e viver na pobreza, no meio de quem precisava. Já começou por aí, o favor de Deus para essas pessoas. Eu tenho certeza que nem eu nem você tem coragem de vender o que a gente tem. Eu não tenho nada, mas eu não vendo nada que é meu aqui para ir morar com os pobres lá na rua, lá não sei aonde. Eu não vou. Deus sabe do meu coração, eu não vou. Mas eles eram ricos, eram pessoas que tinham herdado heranças e heranças. Jovens, eram jovens bonitos, pessoas que mais deixaram tudo para trás para viver na pobreza, cuidando de pobres, de mendigos, de pessoas chagadas, né? Então é aí que Deus tem um favor. E a gente é chamado a ser santo também. E a fazer, a tentar pelo menos fazer isso aqui, que não é nada demais. Você não precisa chamar a pessoa, ei fulano, vem cá, tu me perdoa daquilo que eu te fiz? Não. Aqui mesmo você pode pedir que Jesus abra o coração da pessoa e aquela pessoa lhe perdoe. Não é? Porque às vezes, nem toda vez aquela pessoa está perto de você. Às vezes aquela pessoa já está morando em outro lugar, aquela pessoa já tem se distanciado de você de alguma forma. Mas aqui, se Jesus vê o teu coração, só precisa ele ver o teu coração. Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa que me magoou. Ele não está aqui para eu pedir perdão, mas eu perdoo. Eu perdoo de coração aqui, ó. Eu perdoo de coração o que ele me fez. E você também pode pedir, Senhor, toca no coração daquela pessoa que venha me pedir o perdão, né? Que venha me pedir o perdão, porque ela vai ter esse perdão. Porque aqui no meu coração eu já perdoei, Mas a gente tem que ter a humildade de descer. E não é coisa fácil a gente pedir perdão a ninguém, não é? Mas para a gente obter o impossível daquilo que você quer da sua vida, a palavra já está dizendo aqui, a gente tem que pedir perdão primeiro, fazer um exame de consciência. Eita, eu magoei minha filha, eu falei umas palavras que foi muito grossa com ela. Vai lá e conversa com ela. Ô meu amor, me perdoe, mas eu disse isso pro seu bem. Entendeu? Você tenta explicar de uma forma, porque às vezes na hora da raiva você fala umas coisas que você não deveria falar. Mas na hora de você dobrar o seu joelho e pedir a Deus, você tem a oportunidade de rever o seu dia todinho do que você fez. De bom, de ruim. E aí você dobrar o seu joelho, aí você vai ter o favor de Jesus. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, ele merece. Ele merece, porque ele está fazendo do jeito que eu quero. Ele está perdoando. Olha, ele está perdoando. Então é mais ou menos isso. Tá certo? Hoje o evangelho foi muito rico, né? E a gente tem que seguir o que ele quer, para que a gente possa obter o favor dele, para que a gente possa obter as graças dele. E quando a gente orar, quando a gente for orar, a gente tem que saber como vai pedir. Senhor, eu desejo muito, mas se não for da tua vontade, eu aceito. Eu aceito porque eu sei que o que tu tem para mim é muito melhor daquilo que eu almejo, né? Muito melhor. Porque Deus jamais vai te dar algo que você vai sofrer. Não. Se você sofreu até hoje, você sofreu porque foi escolha sua. Foi você que escolheu. A gente escolhe as coisas pela nossa vontade, não é? Ah, eu gostei daquilo ali, eu quero aquilo ali pra mim, eu vou lutar até ali. Nem que seja passando por cima de A, de B, de C, eu quero, não é? Mas quando você dobra o seu joelho e deixa que Jesus traga pra você, ou que você consiga na oração, aí, meu irmão, não tem erro, viu? Não tem erro. O camarada pode correr sem légua, né? Mas os povos tá tudo atrás.
Pega, porque tu não vai correr. Tu não vai correr não, bichinho. Tu não vai correr não, viu? Teu lugar é aqui. Tu não vai correr não. A palavra que tá dizendo, é a palavra que tá dizendo, sou eu não. Então, pessoal, é isso. Uma boa noite pra vocês. E segunda-feira a gente vai começar o nosso bate-papo lá no WhatsApp, tá certo? Uma boa noite, um cheiro bem gostoso pra vocês. Tchau!